Hoje me fizeram a seguinte pergunta: Gisélia, seu sermão vai ser rapidinho? E aí eu já tinha até escrito aqui que hoje o meu sermão vai ser denso, né? Eu não sei se terei a oportunidade de pregar outro, então ele vai ser denso, tanto para mim quanto para vocês, por conta do conteúdo que a gente vai estar abordando aqui, e que o Espírito Santo de Deus possa falar o seu coração e você possa abrir o seu coração, porque eu tenho certeza plena e absoluta que Ele tem prosperidade para a sua alma, Ele tem prosperidade para a sua casa, prosperidade para o seu casamento e o seu relacionamento. E hoje nós vamos continuar na carta aqui de 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 12, e nós vamos estar falando sobre vivendo o presente, que é o tema que estamos abordando da carta de Pedro, a igreja vivendo o presente, aguardando o futuro da volta de Cristo. Então, vivendo o presente como casais que prosperam. Aí talvez você diga assim, mas eu não sou casada, ou então eu estou divorciada. Não tem problema não, serve para você também, tá bom? Então, para que nós possamos entender um pouco sobre o contexto desse capítulo 3, que a grande maioria de pastores e evangélicos no geral, e padres, enfim, qualquer cristão que seja, não gosta muito de pregar sobre ele, né? Porque é um tema que talvez não agrade tanto as pessoas. Nós precisamos entender o contexto em que ele se encontra, né? E a primeira coisa, então, aqui que a gente precisa decidir e entender é se estamos pessoalmente dispostos a prosperar como cristão. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos nos perguntar, se estamos dispostos a prosperar como cristãos. E aí, então, tomar a decisão e tentar compreender e receber o que esse texto tem para nos ensinar. Porque não é por acaso que ele está aqui. E o contexto desse texto aqui é um contexto maior, tem a ver com toda a carta de Pedro. Especialmente a parte anterior aonde nós estamos nesse dia de hoje. E ele fala sobre o senhorio de Cristo. E isso equivale a dizer, como o Tiago começou o culto dizendo assim, você está aqui hoje porque você tem um Senhor, você tem um dono, né? Então, você veio para cultuar a Deus porque você tem um Senhor que é Deus e Ele é dono da sua vida. Então, entendendo isso, que Ele é dono da sua vida e da minha vida, uma coisa que a gente precisa reconhecer é que independe da condição em que nós estamos ou em que nós vivemos. Como eu disse aqui, seja você casado, seja você divorciado, seja você viúvo, seja você, sei lá, outras condições aí de relacionamento, né? E você é cristão, esse texto tem a ver com você. Se você decidiu que você quer, como cristão, prosperar dentro do senhorio de Cristo, então esse texto tem a ver comigo, esse texto tem a ver com você. Esse senhorio de Cristo, ele se estende a todas as relações humanas e todas as relações em que nós nos encontramos e que nós participamos dela. E tem mais um detalhe, não é somente até onde a lei diz para mim e para você que é a minha obrigação dentro das relações humanas, mas esse texto vai mostrar uma outra esfera que está acima da lei, e essa é a régua de Cristo, queridos, para a minha vida e para a sua vida. Se você é um cristão, essa é a régua de Cristo para as nossas vidas. E talvez você esteja aí pensando assim, puxa vida, vem coisa pesada aí, né? Mas o texto é muito tranquilo, gente, e ele vai mostrar para a gente coisas assim que a gente nem imagina, né? Quando a gente tem esse padrão, Deus é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu chefe, a nossa vida,
ela se torna muito leve diante de qualquer desafio. Porque Ele, como nosso dono, nosso chefe, Ele não é apenas um dono e um chefe que está lá em cima pronto para nos chicotear, em uma cadeira giratória, olhando, esse aqui cometeu pecado, tome-lhe uma chicotada. Esse aqui saiu fora, tome outra chicotada. Muito pelo contrário. Ele está pronto para nos acolher, para nos amar e para nos mostrar a direção por onde nós devemos caminhar. Ok? Então, esse prisma muda toda a minha realidade pessoal e muda a minha realidade de relacionamentos. E muda a realidade também do relacionamento com a família. Então, a carta de 1 Pedro vai tratar de um contexto, como eu disse, bem específico. É uma carta que foi escrita num momento onde a igreja estava passando por perseguições. E talvez você diga assim, Gisele, eu moro num país livre. Não tem nada de perseguição nesse país aqui. Mas existem outros tipos de perseguição, às quais nem sempre nós estamos atentos. São as perseguições ideológicas, aonde ela vem com o intuito de destruir a família, de destruir os valores, de destruir aquilo que a gente chama de associação entre os princípios de Deus e uma desassociação completa e total. Então, eu convido você aqui, querido, para que a gente leia. E talvez também trate de uma outra realidade, que é a realidade de muitos aqui, que são cristãos, mas não têm o seu cônjuge na mesma caminhada de fé que você. Né? E esse é um contexto que vai tratar aqui. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o versículo de número 12. Encontre aí, por favor, quem não encontrou ainda. E quem não tiver Bíblia, tem aqui, ó, na telinha para você ver e acompanhar junto comigo. Diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupe com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vista-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, e a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornava as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhos dela quando praticam o bem, sem medo algum. Da mesma forma, vocês, marido, honrem suas esposas, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na da maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, não retribua mal por mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, retribua uma bênção com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhe será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e viver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldade e os lábios de dizerem mentiras. Afastem-se de todo mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos abertos para suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Palavras de salvação. Como eu disse, queridos, o texto aqui vai tratar de contextos parecidos. Então, ele traz para mim e para você parecido no sentido de que tem muitos cônjuges que não têm o seu esposo ou a sua esposa junto na mesma caminhada de fé. E ele, então, traz para mim e para você, esse texto de Pedro, dois princípios, muito básico e simples, que não é fácil de se conviver com eles.
Mas eu digo para você que se o senhorio de Cristo está sobre a sua vida, com certeza ele se tornará muito mais fácil. E aqui a gente quer apresentar também algumas alternativas para que você consiga desenvolver esse princípio na sua vida com mais leveza. Então, o princípio para a mulher. Nós vamos começar com esse. E aí eu chamo as meninas aqui comigo, né? Todas as meninas aqui. O primeiro princípio aqui apresentado é para essas mulheres. Sujeitem-se à autoridade do marido. Aí talvez você fale assim, puxa vida, já começa conosco, né? Pois é, a gente tem que cortar na própria carne, né? Vamos lá. Então, sujeitem-se à autoridade do marido. E no que será que Pedro está falando aqui? É muito interessante a gente parar para entender qual é a cabeça de Pedro quando falou sobre isso, que a mulher deveria se sujeitar à autoridade do marido. Principalmente para nós que vivemos numa sociedade ocidental, bem diferente desses valores. Então, a primeira coisa aqui que eu e você precisamos ter em mente, meninas, né, que ele está se referindo, então, aqui à questão do modo pelo qual o homem foi criado. E isso aqui se refere ao Éden, antes da queda. Então, o homem foi criado com algumas características muito específicas. Características genéticas, características psíquicas, e essas características genéticas traz para ele a questão de força, né? As características psíquicas de ser mais objetivo, né? De ser mais racional. Normalmente, essas são características do homem. E, por sua vez, então, essas características geram no homem força para trazer provisão e, ao mesmo tempo, cuidado. Cuidado para com aqueles que estão dentro da sua casa, dentro do seu ciclo de relacionamento de amor. E aí talvez você fale assim, nossa, que visão bonita, né? Se é um negócio assim, fica fácil de se sujeitar, né? De se permitir. Pois é, só que lá no Éden também aconteceu alguma coisa muito interessante. E de lá para cá, há uma inimizade contra o papel desse homem, que foi criado para ser, então, aquele que provê e aquele que protege. Mas também a mulher foi criada de uma forma muito específica, com características bem específicas, né? Então, quando a gente pensa nas características genéticas de uma mulher, não somente o aspecto físico, mas também o aspecto de hormônios e outras coisas mais, e outras delicadezas, ela foi criada com a capacidade de ter uma visão muito mais periférica do que o homem. O homem aqui é objetivo, a mulher é muito mais periférica, consegue perceber muito mais coisas. Mas também, a mulher, por perceber mais coisas, como diz um pastor conhecido de muitos, né, que tem muitos fiozinhos trabalhando ao mesmo tempo, né, e o homem é uma caixinha por vez, né, esse aspecto da mulher leva ela a um outro, que é a capacidade de gerar, de ter filhos, de acalentar, de trazer para perto, de ser aquela mulher que protege, que dá sustentação. Percebe que essas características elas se completam entre homem e mulher? Pois bem, foi assim que Deus planejou a família, onde características do homem completaria as características da mulher e vice-versa. No entanto, querido, essa característica mais objetiva do homem traz para a mulher também limites, que depois desse processo do Éden é extremamente necessário. Nós temos uma pastora amiga, já há muitos anos, e ela sempre fala para nós, agora ela está viúva já há algum tempo, ela fala assim, eu sou uma mulher perigosa, porque eu vivo sozinha. Então, não tem ninguém para me frear, não tem ninguém para fazer vírgulas nas coisas que eu estou pensando ou decidindo. Então, queridos, nós podemos aqui pensar em algumas coisas sobre essa questão de sujeitar-se ao marido, né? Essa questão que vem lá do Éden está na mente do escritor aqui, na mente de Pedro, né?
como o homem foi criado, como a mulher foi criada. Mas aí entrou um outro negócio, que aquilo que o homem tinha, que era de proteger a mulher, inclusive foi dado para ele, quando Deus criou Eva, ele deu para o homem e disse assim: olha, você então agora, além de governar todas as coisas aqui, dar nome aos animais, né, você proteja essa mulher. Né? E o homem se ausentou desse papel. E, por conta disso, veio, então, a questão da queda e uma série de comprometimentos do relacionamento marido e mulher. E começou ali uma tremenda inimizade. Foi o homem que me deste, foi a mulher que tu me deu. Né? E aí começa todas essas desculpas, por fim até dizer assim: não, Deus, o problema é teu, é porque o Senhor criou. Né? Adão diz isso quando ele fala assim: foi a mulher que você, Deus, me deu, que fez essa besteira aqui, né? Que me fez fazer essa besteira. Né? Na verdade, ele está dizendo isso. Então, assim, começa esse conflito entre homem e mulher. E aí, Pedro, conhecedor da graça, experimentado já pelo senhorio de Jesus, e vivendo lá naquele momento de aprisionamento, porque Pedro está preso quando ele escreve essa carta, ele consegue perceber que, embora ele esteja dentro de 4 paredes de uma masmorra, a sua vida não está presa àquela masmorra, porque a sua vida pertence a Deus. E ele poderia estar ali sem possibilidade de ir e vir, mas todas as outras faculdades dele estavam preservadas. Isso tem a ver com o senhorio de Cristo. E entendendo que em Jesus todo esse resgate foi feito, ele está escrevendo com essa visão isso daqui. E dizendo assim: olha, em Jesus, ele veio e todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento e toda a sua vivência mostra esse resgate, não somente do homem e da mulher, mas de todas as esferas e de todos os relacionamentos, inclusive o resgate e a restauração da própria natureza. Se você ler Romanos 8, ele vai mostrar isso claramente. Ainda está, quando você aceita Jesus, isso já está pleno, já está estabelecido? Não, não está estabelecido. Ele diz que vai ser estabelecido plenamente na consumação de todas as coisas. Mas enquanto nós não chegarmos lá, na consumação de todas as coisas, e esse é o prisma de Pedro, quando escreve, eu e você precisamos desses princípios para poder vivenciar o resgate e a restauração das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Ok? Então, eu posso dizer assim, e eu penso que você também tem a mesma capacidade, mulher, de afirmar, junto comigo, que bênção é ter um dono. Que bênção é ter um Senhor, que é Deus. E Ele, então, está sobre todas as coisas. E nele eu posso, então, levar as minhas insatisfações, eu posso levar também as minhas indignações, eu posso levar também as minhas frustrações, porque Ele é Senhor da minha vida. E Ele pode modificar todas essas coisas. E aí você pode dizer assim: como assim? Eu quero uma satisfação do aqui e agora. E aí, dentro disso, eu posso dizer que tem a ver com o pensamento e ideologias que o Ocidente tem plantado de diversas maneiras e trazido para o ser humano, não é só para as mulheres, para o ser humano, uma insatisfação profunda, uma ausência profunda de satisfação e de felicidade. E aí a frase normalmente é assim: eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Não importa a que preço, eu mereço ser feliz. E por trás disso tem uma ideologia do empoderamento, de libertação das mulheres. E eu quero dizer que essa ideologia e essa libertação não dá conta das nossas realidades internas da alma. Não dá, porque ela tem um fim em si mesmo. Agora, quando eu e você vamos para Cristo com as nossas questões, com as nossas insatisfações, com as nossas indignações, aí sim, eu e você podemos ter, de fato, satisfação. E isso muda completamente o meu prisma de olhar para o meu cônjuge.
Portanto, não compete a ele me satisfazer e me deixar ser feliz do jeito que está na minha cabeça, do jeito que está no meu ego. Mas compete a mim, com o meu relacionamento com Deus, buscar o seu senhorio e a sua santidade para a minha vida. E aí Pedro é muito claro em dizer aqui que essa mulher, mesmo que não tenha o seu cônjuge, que participa da mesma fé com ela, ele diz aqui no final do versículo 1, versículo 2 que nós lemos, 1 e 2. Assim mesmo, que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta sem palavras alguma. Por quê? Porque observa o seu modo de viver puro e reverente. Puro e reverente a quê? É uma ideologia? A um pensamento libertário? Ao ego que transborda continuamente, insatisfeito? Não, puro e reverente ao senhorio de Cristo sobre a sua vida. Percebe? Que antes da questão da autoridade do homem, acima dele está essa autoridade de quem eu pertenço. E, portanto, vai na mesma linha daquilo que o pastor Daniel falou na semana passada, que, independente da minha condição, como escravo ou como livre, se eu tenho um Senhor que está acima do meu Senhor, nós dois estamos sobre a mesma condição. E a cruz traz isso para mim e para você, mulher. Percebe que coisa tremenda? Quando eu olho esse retrato de que em Cristo eu me satisfaço, em Cristo eu posso realizar todas as inconstâncias da minha alma e me sentir plena. No meu relacionamento com Ele, qualquer outro princípio fica fácil de se obedecer. Fica fácil de vivenciar. E é tão fantástico, porque quando ele fala assim, vivenciar uma vida pura e reverente, vai me levar a outras questões, que aí tem a ver com os meus valores. Eu posso usar todos os recursos que já está disponível para mim. E eu costumo dizer que, como mulher, nós temos muitos recursos. E as mulheres aqui presentes que o digam, né? Então, nós temos recursos para os cabelos, para o corpo, enfim, até para as unhas, né? Temos recurso para todas as coisas. E não é errado usar esses recursos. Eles estão disponíveis e eles podem ser usados. Mas eles não podem ser um fim em si mesmo. E aí uma palavra bem específica, porque a grande maioria das mulheres, na maioria das vezes, se veste para outra mulher olhar, né? Veja como muda o aspecto. E eu não estou falando de outras mulheres, eu estou falando de mim. Quantas vezes eu fui pôr uma roupa e falei, não, essa daqui eu não posso pôr, não, porque eu vou encontrar a irmã fulana. Né? Eu estou sendo sincera. Né? Já teve muitos momentos assim, de eu dizer, não, essa daqui vai ficar aí, essa aqui vai para doação, por causa dessas questões. Porque uma mulher acaba trazendo outra para esse patamar aqui, ou para esse patamar aqui, com seus comentários. E as mulheres são boas com isso. Né? Elas fazem isso de uma forma assim, como ninguém, uma com a outra. Né? E aí, ele traz uma orientação aqui, refreia a língua, criatura. Vai mais devagar. Né? Mas eu e você podemos usar todos esses recursos que estão disponíveis. Mas esses recursos que estão disponíveis, e aqui ele vai, então, citar como joias, penteados, roupas bonitas, isso não define quem você é. Eu posso ouvir um glória a Deus? Joias, cabelo, roupas e outras coisas, mas não define quem você é, mulher. Não define. Isso, para mim, é libertador. Não define. Seu cabelo pode estar para cima, para baixo, para os lados. Não define quem você é. E quando eu e você assumimos isso, que quem nos define, quem nós somos, é o próprio Deus, isso muda completamente a nossa perspectiva, inclusive as cobranças em cima dos nossos cônjuges. Porque aí eu posso vestir a roupa que eu me sentir adequada e confortável, e isso não vai deixar eu menor ou maior. Eu sou a mesma pessoa. Né? Isso é fantástico. Quem me define é o próprio Deus. E aí ele vai e diz assim,
Isso é tão tremendo, tão fantástico, quando eu uso todos os recursos que eu tenho, mas ele não me define, que aquilo que está internamente vai aparecer. E isso vai aparecer aqui com duas palavrinhas bem interessantes que ele diz aqui, ó, que é a questão de você ser uma pessoa amável. Veja aqui, ó. A questão dos recursos aí está no versículo 3. E o versículo 4 diz assim: vista-se com a beleza que vem de dentro, que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno. Você já viu uma mulher extremamente bonita, bem vestida, bem arrumada, e quando abre a boca, você fala assim, misericórdia, que topeira é essa? Eu já encontrei. Porque na cabeça dela, o que está definindo ela é a sua aparência. Mas aqui ele diz assim, a mulher cristã não é assim. Ela pode se utilizar desses recursos, não tem nenhum problema, mas isso não define a mim e a você. O que vai definir a mim e a você é o que está interiormente, que vai aparecer no nosso exterior, porque uma pessoa amável, isso vai aparecer em qualquer relacionamento que ela estiver vivendo, especialmente no relacionamento dentro da casa. Especialmente no relacionamento com o marido. Quantas esposas, ao invés de ser amável, elas são grosseiras e amargas? Por conta da sua própria história, que já foi formada ali dentro da família e da sociedade, por conta de tantas outras coisas. E aí vira para o esposo e diz assim, me aguente, eu sou assim. Pois eu quero dizer que não é assim não para a mulher cristã. Se você é assim, você tem todo esse histórico, você precisa buscar ajuda. Ajuda de Deus e ajuda de outra pessoa que pode te ajudar a descobrir as razões pelas quais o seu coração está amargurado e você se permitir que Ele venha e toque o seu coração e restaure a sua alma. E, finalmente, aqui ele vai dar o exemplo de Sara. Veja só, uma mulher fora do seu tempo, né? Porque Sara era parteira naquela época da pedra lascada. E ela entrava nas famílias, gente, nas casas, nos relacionamentos, porque o que ela fazia era acompanhar o parto, e na hora que chegava o bebê, ela estava lá para dar a boa notícia e trazer o bebê para o pai e para a família. Então, ela tinha um grande acesso a todas as famílias que ela assistia. Só que Sara era estéril, não podia dar luz. Pense a frustração disso para uma mulher, especialmente naquela época, em que a mulher era vista como tendo algum valor se ela desse filhos homens para a família e para o casal. Agora, se ela não conseguisse reproduzir filhos homens, ela já estava descartada. E Sara nem mulher conseguia reproduzir. Ela poderia se sentir uma mulher extremamente amargurada e viver essa amargura, viver essa mágoa e continuar nessa ferida com Deus, com o seu marido, culpando o seu marido, culpando a Deus, e aí não ofertar o que ela tinha de melhor nem para o seu marido, nem para Deus e nem para a sociedade que ela dava assistência ali. Percebe? Então, quando eu disse lá no início que você precisa tomar uma decisão, se você quer prosperar como cristã, isso é fato. Você precisa tomar essa decisão. Eu quero prosperar como cristã. E aí, então, você vai poder ver toda essa beleza de Sara na sua vida. Talvez você diga assim, pronto, eu já posso ir embora. Já falou para as mulheres, eu já vou embora. Só que agora você tem que ficar aí para ouvir o dos homens. Eles ficaram, né? Para ouvir todo o recado que tinha o princípio para nós, mulheres, que é sujeitar-se a um propósito maior. Qual é esse propósito maior? A criação de Deus, que foi manchada pelo pecado, e que Cristo Jesus vem para resgatar, e faz isso no seu relacionamento, no meu relacionamento. À medida em que eu e você nos sujeitamos, não é os ditames do marido, porque agora vem o princípio que tem a ver com os maridos. Né? O Wesley já até fugiu, daqui a pouco ele volta para ouvir esse princípio. Então, vamos lá. Qual é o segundo princípio aqui que tem a ver com os homens? O segundo princípio aqui que tem a ver com os homens é assim, honre, versículo de número 7 aí, honre a sua esposa.
Como assim? Honre a sua esposa, simples. O que vem a ser essa questão do ato de honrar alguém? E aqui eu digo que vai além de palavras, né? Eu costumo dizer isso sempre lá em casa. A honra, ela vem com gestos de ações. Você pode observar, todas as vezes que uma pessoa recebe honra ao mérito, ela recebe uma plaquinha com o nome dela e alguns dizeres naquela plaquinha. Aquilo é um presente para a pessoa que normalmente fica na estante, na sala, em algum lugar visível. Mas ela não recebe isso no secreto, só ela e a pessoa ali, não. Ela recebe isso publicamente. Olha que desafio aqui para os homens. Tem que honrar a esposa publicamente. Aí talvez você fale assim, puxa, então eu vou fazer todas as coisas aqui na igreja. Vou fazer igual um pastor que eu conheci, que decidiu honrar a esposa no aniversário dela e deu um buquê de flores assim, que quase ela não conseguia segurar, lá no meio da igreja. 15 dias depois estava pedindo divórcio. Eu falei, safado, isso aí não é honra, não. Não, é sério. E depois eu fiquei sabendo por que ele pediu divórcio 15 dias depois. Ele já tinha um outro caso há muito tempo, né? E isso pode acontecer, porque o nosso coração, querido, ele é enganoso, e ele quer honrar a nós mesmos, quer honrar os nossos desejos e as nossas apetites, que são vorazes. Por isso que o ego precisa desesperadamente ir para a cruz, porque se nós não colocarmos o nosso ego na cruz, não vai. E aí eu quero dar mais um exemplo dessa coisa de honrar publicamente. Quando um soldado chega perante a bandeira e hasteia a bandeira para fazer as suas honras, ali a bandeira, ele faz, então, ali algumas promessas publicamente, na frente de todo o exército. Nós temos aqui duas pessoas da área, três pessoas da área civil pública, e é isso mesmo, né? Não chega lá na frente da bandeira e faz o juramento. E ele está dizendo assim, se for preciso, eu vou para a guerra. Se for preciso, eu vou dar a minha vida para defender esse país e essa bandeira. E quando tem guerra, é isso mesmo que acontece. A pessoa vai sem a perspectiva de voltar. Ela não sabe se ela vai voltar. Eu costumo dizer para os policiais, todos os dias isso acontece. Eles vão para a rua e eles não sabem se vão voltar. Tudo isso porque eles fizeram um juramento. Eles estão no cumprimento da sua honra. Percebe? Então, o negócio aqui para os homens está ficando mais apertado. Quando um homem honra a sua esposa, ele encontra nela aquilo que ela tem de melhor. Porque talvez você diz assim para mim, minha esposa é uma jararaca, você não conhece ela, né? Então, você precisa encontrar aquilo que a esposa tem de melhor e se esforçar para fazer essa honra a ela. Isso começa dentro da sua casa, queridos. O primeiro que vai ver as suas honras à sua esposa são os seus filhos, que também vai honrar a mãe que tem. Então, marido, em primeiro lugar, você precisa compreender qual é a constituição da mulher, como criação mais frágil, no sentido de força física. Então, tem coisas dentro de uma casa que exige força brutal. Então, seja aquele que não fique esperando a sua esposa resolver aquele assunto. Se você não dá conta desse negócio, procure alguém que dê. Mas não espere a esposa resolver aquilo que é tua responsabilidade. Isso é honrar a mulher, né? Às vezes o pessoal fala de delicadeza, de abrir a porta do carro. Também pode acontecer isso. Isso é bom, esses gestos. Mas quando você tem uma situação da casa e que você se empenha em resolver ela, uma situação que exige força física, e você se empenha em resolver ela, você está honrando a sua esposa, como parte mais frágil. Quando tem também outras situações de fragilidades, que eu costumo dizer que toda mulher tem todos os meses, hormonais. Gente, tem mulher que fica difícil. Eu sou mulher e sei disso. Coisa terrível a TPM, né? Tem, inclusive, medicamentos. E aí tem uma série de coisas que parece que a mulher agora virou um cristal terrível, que você não pode chegar, não pode tocar, não pode apertar, não pode nada.
né? Você olha para a criatura, ela já está chorando. Aí você fala assim, meu Deus do céu, que negócio é esse? Né? Isso é difícil para o homem que é racional. É nesse momento que você precisa honrar a sua esposa. Descobrir coisas que ela gosta. Descobrir coisas que podem amenizar esse período. Não é chegar para os filhos e dizer assim, sua mãe está naqueles dias, insuportável. Isso não é honrar, não, viu, filho? Não é. Olha, vamos fazer dessa forma para manter a paz do nosso lar e da nossa casa? Coisas pequenas fazem toda a diferença na vida de uma mulher nesse momento. Eu sempre dizia para o Daniel, bem, eu tinha essas TPMs bem avançadas, e eu dizia assim, nesses dias, eu quero você mais presente. E eu dizia o que eu precisava naqueles dias. De toque, de carinho, de palavras de afeição, e falava assim, não me traga nenhum problema nesses dias, pelo amor de Deus. Porque aí eu vou chorar o resto do mês, aí você não vai ter nenhum dia em paz. E que coisa terrível que vai ser. Deixa passar, é pouco tempo, deixa passar. Depois a gente resolve as questões mais difíceis. Não é verdade? Então, se você achou que para a mulher era difícil, eu imagino que para o homem racional é muito mais difícil olhar esses detalhes na vida da mulher. E parece, como disse um irmão uma vez, que todo mês é uma mulher diferente, doida de um jeito diferente. Eu falei, é assim mesmo. É assim mesmo, faz parte da constituição física aí da mulher. E você precisa dessa sutileza que só pode ser encontrada em Deus. Porque talvez você diga assim, eu não tive um bom dia no meu trabalho, eu estou cheio de problemas, essa mulher aparece com essa TPM justo hoje, ela se vire. Isso vai redundar com questões para a sua casa, com questões para o seu casamento, que não vai te fazer prosperar. Não é só naquele momento, mas é o resto do mês. E talvez, se você continuar com esse comportamento, o resto do ano e o resto da vida. Como casais que acabam vivendo dentro da mesma casa, apenas se tolerando, porque tem que pagar as contas, ou os filhos têm que crescer, casar e ir embora. Então, são coisas que têm a ver com a honra. E eu e você precisamos ser muito cuidadosos, porque quando nós honramos os homens, quando eles honram as mulheres, isso fica visível para os filhos, que respeitam a mãe, isso fica visível para os vizinhos, isso fica visível para os conhecidos e para os desconhecidos. E isso testemunha a quem você serve. E aí ainda tem mais uma outra questão bem interessante, que é a questão da autoridade. Que aí você diz assim, não, minha mulher vive sempre na TPM, acabou a autoridade dela. Ela não tem autoridade nenhuma, nem com nada, nem dentro da casa, nem com os filhos, nem com nada. Pois é, você foi o responsável em destruir tudo isso. Porque é seu papel proteger. É seu papel, lá na criação. E que Jesus quer restituir isso em você. Para que você proteja a sua casa, para que você proteja a sua esposa, para que você proteja os seus filhos, para que eles possam trazer uma vida que testemunhe a sociedade da sua proteção. E ele diz isso aqui, olha, vamos lá. Não sou eu que estou falando, não. Aqui é o Pedro que está dizendo aqui, ó. Sejam compreensíveis no cuidado com ela, pois ainda que ela seja mais frágil que você, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Trate-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Isso tem a ver com a questão da autoridade, que a mulher também tem, e recebeu ela em Jesus. Isso tem a ver com os dons que ela recebeu do próprio Espírito Santo de Deus. E aí nós podemos dizer que isso tem a ver também com o seu papel dentro da religião, com o seu papel dentro da sociedade. Ela tem dons específicos. E ela tem a mesma autoridade para exercer os dons que você. Talvez você tenha dons diferentes. Mas ela tem a mesma autoridade que foi concedida, dada por Cristo, no momento em que ela decidiu, e Cristo trouxe essa condição dela, de ser agora nova criatura, de ser agora filha dele. Você, mulher, não é menos filha do que os homens de Cristo e de Deus. Percebe?
Você, homem, não é menos filho do que a sua mulher. É filho sobre a mesma condição. Será que existe distinção de herança pela lei para o filho que é homem e o filho que é mulher? Não existe. Agora, o padrão aqui é muito mais elevado. Honre aquilo que o Senhor já colocou na vida do seu cônjuge. Honre. E não tenha isso como causas de ciúmes, porque isso vai trazer para a sua vida as orações ouvidas. Talvez você se sinta, em outras áreas, deficitário. E Deus te deu uma esposa. Glória a Deus. Talvez Ele queira fazer essa completude com você. Mas, você, enquanto estiver só pensando assim, não, é os meus ditames que ela tem que seguir. Isso não vai acontecer. Mas, quando você disser assim, eu preciso honrá-la, e eu vou buscar meios, e eu vou me esforçar o máximo para fazer isso, e eu vou descobrir como é em Deus que eu posso fazer isso. Porque, nas minhas forças, desculpe uma expressão aqui, eu estou lascado. Não dou conta desse negócio, não. Porque eu só sei algo que eu quero satisfazer os meus apetites, o meu ego e tal. E o homem, se ele não tiver esses valores, ele se torna uma pessoa brutal, igual um animal. Você pode observar alguns aspectos das sociedades primitivas, quanto menos conhecimento e quanto menos experiência esse homem tinha de Deus, mais sanguinário ele era. Independente da questão do sexo. Mas, se você buscar isso em Deus, Ele vai te dar toda essa condição. E aí, queridos, olha só, esses dois princípios, um para o homem, outro para a mulher. E aqui ele está falando de um homem cristão, não está falando de um homem sem Cristo. No primeiro princípio aqui, ele estava falando de um homem que era casado com uma mulher que era cristã, mas ele não era cristão. E o procedimento dessa mulher poderia ganhar esse homem para Cristo. Aqui ele está falando de um homem que é cristão, então está falando com você. Está falando com você que está aqui me ouvindo hoje, com você que vai me ouvir aí nas redes sociais, está falando com você, homem, que você precisa honrar a sua esposa. E, por fim, se você quer ver a sua casa inteira prosperando, tem alguns valores que você precisa assumir. Então, além desses dois princípios que são inegociáveis, dentro do processo de restauração e restituição de Deus em Cristo Jesus e através da cruz, tem também aqui alguns valores que ele apresenta que precisa acontecer na sua casa. E aí vem aqui o primeiro valor que ele está colocando aqui no versículo de número 8. Tenham o mesmo modo de pensar. Aí talvez você diga assim, não, mulheres são de Marte, homens são de Vênus. Como que pode esses dois pensamentos tão equidistantes se encontrarem? Pode sim. Pode quando você e o seu cônjuge vêm à presença do Senhor. E é Ele quem faz essa convergência. Mas o negócio lá em casa, o pau já quebrou demais. Nós não conseguimos nem sequer conversar sobre os assuntos, porque já dá uma briga dos infernos. Então, a gente decidiu não conversar mais, vai só vivendo um dia por vez. Eu quero dizer para você que existem alguns caminhos. E aqui vem os caminhos que ele vai colocando aqui para a gente. Sejam cheios de compaixão pelo outro. Talvez só você e a esposa, você e o esposo, não consigam mais destravar essa conversa. E aí, a gente tem uma dinâmica que usamos sempre com casais, que é a dinâmica da colher de pau. Aí, quem está em conflito já diz assim, para me meter na cabeça dele ou dela. Né? Pois é, aí nessa dinâmica é assim, é usar esse princípio aqui que ele está colocando, esse princípio não, esse valor, que tem a ver com a questão da compaixão. Né? Tem uma terceira pessoa que vai nos ouvir. Isso é importante. Eu e Daniel, sempre que vamos realizar algum casamento, a gente sempre pergunta para o casal assim, quem é o casal que vai ouvir vocês quando vocês estiverem em conflitos? A turma está tão apaixonada, gente, quer tanto ficar junto, que é a última coisa que vai pensar é num casal que vai ouvir eles.
E a gente sempre fala, precisa ser um casal idôneo, não precisa ser idoso, não, idôneo, que tenha uma fé firme, porque aí ele não vai usar princípios do mundo, mas ele vai usar princípios cristãos para tentar destravar essa conversa. E aí, então, a maioria dos casais falam para a gente, a gente tem um amigo que é amigo nosso, e está sempre junto conosco, e tal, tá, e vocês podem acionar esse casal como cristão? Ah, não, isso não. Então, vocês precisam buscar. E se empenhar nessa busca, porque ela é extremamente importante. Deus quer que o seu casamento, a sua família prospere. E aí, dentro dessa busca, o que é que vai acontecer? Essa terceira pessoa, que eu falo que é a colher de pau, ela vai fazer com que cada um dos cônjuges defenda a ideia do outro dentro daquele assunto. Com a mesma paixão. Ele não está dizendo assim, com paixão? Com a mesma paixão. Você vai defender, mulher, o ponto de vista do marido, vendo os prós e o contra, e o marido vai defender o ponto de vista da mulher, vendo os prós e o contra, o que é melhor para aquela família. Percebe que desafio tremendo aí? Mas esse valor, se ele estiver presente dentro do seu casamento, o seu casamento vai prosperar. Você não vai chegar no final da vida tendo que um suportar o outro, e talvez, se pudesse ter 2 casas, seria melhor, porque só 2 quartos não está dando conta. Então, você precisa tomar essa decisão de se empenhar em buscar este casal. Aí tem um outro princípio aqui, ó. Um outro princípio, não, um outro valor. Além de mostrar misericórdia, tem que mostrar, então, aqui a humildade. Gente, a gente procurar outra pessoa para falar das nossas fraquezas, tem que ser humilde. Não tem como. Não tem como. Então, ó, você é meu irmão, não é meu inimigo, não. Cristo já te conquistou, Cristo já te salvou, nós caminhamos na mesma caminhada, nós somos, antes de marido e mulher, nós somos irmãos em Cristo, para o cônjuge que é cristão. Nós não somos inimigos. Então, nós precisamos achar um ponto de convergência para andar. Nós vamos buscar uma terceira pessoa se não conseguirmos encontrar juntos. E, finalmente, queridos, nós seremos humildes para reconhecer que não conseguimos na nossa força. E aí isso leva você e eu para a oração. Dependência do Senhor. Senhor, nós não damos conta disso. Senhor, nós não conseguimos. O Senhor precisa nos ajudar. Eu como uma boa nordestina, eu falo assim, nós estamos lascados. O Senhor precisa nos ajudar, porque a gente não tem como sair dessa. Então, traz clareza para a gente. Quebranta o nosso coração. Nos humilha, um para com o outro. Por que a gente é tão orgulhoso de achar que sempre temos que ganhar a questão? Não, nós precisamos decidir o que é melhor para a nossa casa e para a nossa família. Independente de quem é a opinião, se é minha, se é sua. Então, isso é extremamente importante se você quer ter a sua casa embaixo de bênção e de prosperidade. E aí, então, ele dá aqui a regrinha que é fantástica, né? Não retribua aqui algumas coisas, né? Se você quiser desfrutar de dias muito felizes, primeira coisa, não fale o que lhe vem à mente sem pensar. Não fale mentira, seja autêntico como casal. Não fique inventando desculpa, não, porque isso estraga o relacionamento. Isso acaba com o relacionamento. Mesmo que seja uma verdade difícil, que você diga assim, eu não sei o que vai acontecer se eu contar isso para minha esposa ou para o meu esposo. Eu não sei se vai ter mais casamento, mas peça coragem a Deus para ser autêntico, para ser verdadeiro, para poder contar com a pessoa que Deus te deu como adjuntora, aquela que vai junto reconstruir o propósito inicial de Deus na sua vida. E, finalmente, então, queridos, se eu e você tivermos essa ousadia em Deus, ele diz assim, você vai se afastar do mal e você vai fazer o bem. Você vai procurar a paz e vai se esforçar para manter ela. E os olhos de Deus vão estar sobre a vida do casal, sobre a vida da família, e vai fazer prosperar. Mas se você não quiser isso,
Você disser assim, não, olha, eu sou um cristão meia-boca e eu vou continuar meia-boca. Eu quero dizer que não existe cristão meia-boca no céu, tá? Só para que a gente tenha uma consciência aí. Tem meia-boca para mim e para você. No céu não tem, não. Ele diz que o rosto dele vai estar virado contra você. Não sou eu que estou dizendo. A palavra que Pedro traz aqui é essa. O Senhor, porém, voltará o rosto contra os que praticam o mal. Então, há uma espada para aqueles que já receberam a nova vida de Cristo e não querem desenvolvê-la. Dentro da casa, dentro da família, sendo bênção para o núcleo familiar, para os vizinhos e para todos quantos você tiver contato. Se você não quer desenvolver, existe aí uma espada que está apontada para o seu pescoço. E não sou eu que estou apontando, é o próprio Deus. Então, eu convido você, hoje, a vir para o Senhor. E aí eu quero fazer esse momento aqui, eu quero convidar a Ina, que vai cantar uma música, um louvor. Enquanto você pensa em tudo isso, talvez você nunca tenha ouvido falar de tudo isso, isso é novo para você, e aí, só agora que você percebeu que não possui esses princípios dentro da sua vida e nem dentro da sua casa, que não desfruta desses valores nos seus relacionamentos, antes os seus valores têm a ver com o seu ego e com os seus apetites, talvez você esteja nessa condição. E eu quero convidar você, que depois que a gente ouvir essa música, você venha aqui à frente. Aqui está o altar, não é o altar que a Gisele está. Aqui está o altar que simbolicamente o Senhor está. E Ele é suficiente para restaurar a sua vida. É suficiente para restaurar o seu casamento. É suficiente para restaurar a sua casa. Mas se você conhece os princípios e os valores e está lutando com o seu ego e com as influências do convívio da sociedade e tem vivido práticas que sejam estranhas a esses princípios e esses valores, é para você também. É para você. Senhor, eu preciso me humilhar para que o Senhor possa endireitar o meu caminho. E se você está vivendo plenamente esses princípios e esses valores, também é tempo de você vir ao altar do Senhor em gratidão. Senhor, obrigado, porque o Senhor conhece o meu coração e o Senhor vê como é o meu procedimento.